Nesse mês, no dia 12, simplesmente lançou Internet, o filme. Uma continuação direta de Um Natal com Upgrade, que eu fiz até um resumo desse filme nesse canal, Internet. O filme chegou com muita loucura, muita referência, putaria o tempo inteiro e muito caos. E hoje, nesse simpático vídeo, irei contar toda a história de Internet, o filme. Então vamos nessa? O filme simplesmente começa com o João cantando e dançando com as mulheres em cima do palco. E esse início já é do caralho, inclusive o Mike e o Will ficam assistindo a apresentação dele não entendendo porra nenhuma, e essa cena inicial nem tem muito sentido, é só aleatoriedade mesmo. Então depois o Rubens vai para a igreja e ele começa a conversar com o padre que se sente aprisionado, que depois que a Lívia foi morta acharam que ele ficaria bem por aí sem ela, mas a Lívia era uma parte dele, e ele ainda continuar vivo é mais que uma sentença. Então resumindo, Rubens tá puto que deixaram ele vivo sem a mulher dele, então o cara quer matar todo mundo. Então Rubens invade uma cabana, que depois veremos que casa era essa, e simplesmente quem tá lá é o Mike. Rubens fala que os dois amavam a mesma mulher e era pro Mike tá tão puto quanto ele. E o Mike percebe algo estranho nele, que ele realmente era pra ficar com raiva, mas ele não tá. É como se ele não sentisse empatia pela mulher que ele amava. E guardem bem essa informação. Então os dois saem na porrada, o Mike fratura uma parte do crânio dele, então o doutor coloca um osso de aço no crânio do Rubens, aonde o Mike bateu. E o Rubens fica puto, mas o médico diz que esse osso de aço pode ser resistente até balas. E guardem também essa informação. Então depois mostra o Rubens dentro de um carro relembrando da Lívia morrendo, e ele junto com os capangas invadem a casa do Leque. O Leque enfrenta o Rubens e simplesmente mata o Rubens com um tiro. Lembrem também dessa cena. E essa cena foi um choque total para todo mundo que assistiu, simplesmente o vilão do filme morrer já no início do filme. Enfim, o João fica assistindo Supernatural enquanto ele mete a porrada nos capangas. Então ele liga pro Mike, que inclusive no quarto do Mike tem papéis na parede escrito que ele odeia Stranger Things. Então o Leque pede ajuda pro Mike pros dois tirar o corpo do Rubens e eles dissolver o corpo deles. E é engraçado essa cena que o Mike fala que era melhor ligar pro Edo pra dissolver o corpo dele porque ele entenda de assassinato. E essa foi uma referência porque o BRKS Edo tem aquele meme de assassino. Então os dois conversam no cativeiro sobre o que aconteceu com o João e, bom, agora prestem atenção que eu vou contextualizar. No momento que está o filme, aconteceu várias coisas antes e já faz um tempo que tá tendo guerra com os youtubers e o Rubens. E agora é os flashbacks, então mostra simplesmente o João e o Xandão amarrados na cadeira junto com o Rubens, e o João começa a falar que o celular tá bem ali no lado carregando, mas não vai ligar pro Mike salvar ele justamente porque tá no carregador. E bom, preciso nem explicar essa piada, né? Então o Xandão fica puto com o João e o Rubens mata o João, mas o João escapa e convenientemente o Leque chegou na hora pra buscar o João de carro pra eles fugir do Rubens que tá atrás deles. Então eles simplesmente vão pra uma cabana próxima pra eles ficarem enquanto ficam escondidos do Rubens, e é a casa do David Jones, cinema puro, é o mago, não tem jeito, e ele tá barbudo, depressivo, começa a falar de GTA 6 o tempo inteiro porque ele quer jogar logo. Então o Leque explica a situação e o Davi até cita que o Mike ofereceu grana pela cabeça do Rubens, mas ele não aceitou. Então o João fala pro Leque que ele, o Xandão, Jazz Ghost Bestcone e Paulinho Louco andaram e eles todos estavam patrulhando, mas eles se separaram para procurar o Rubens, e o Xandão e João tinham sido pegos pelo Rubens, e o Jazz Ghost, Bisquione e Paulinho Louco ficaram sozinhos, e já já vocês saberão o que rolou com esses três. Então o Dev vê o Rubens se aproximando, o Dev vai pra cima jogando uma panela no Rubens, mas o cara simplesmente segura a panela e arremessa no Dev Jones, matando ele. Então o Leque enfrenta o Rubens e o Leque diz que o Rubens não quis matar ele, ou seja, apesar de tudo, o Rubens não quer matar os amigos, não ainda. Então o Leque conta como foi o Bisticone, Jazz Ghost e o Paulinho Louco no deserto procurando o Rubens, já que um morador próximo contou ao Leque. E cara, essa cena toda é muito divertida de ver, a interação, várias referências, é muito bom tudo isso. Os três começam a fofocar falando o quão ridículo é o Rubens por ser ingrato e reclamar por terem escolhido ele pra viver, e do nada brota o Rubens ferido. Ele fica assim depois da treta que ele teve com o Rubens lá na floresta, então o Rubens fica calado e se entrega pro grupo, enquanto o Bistecone começa a ligar pro Mike pra avisar que eles pegaram o Rubens, e o Jazz Ghost estranha o Rubens muito calado. Então o Mike fala ao Leque que quando o Bistecone tava ligando pra ele, o Mike fala que ele tava de luto porque o Sally tinha
morrido na frente dele. Mas calma, já já vocês entenderão. Bom, então mostra o flashback do Mike e Sally. Os dois ficam no carro discutindo. O Mike fala que foi uma escolha péssima terem escolhido a Lívia para morrer porque ele amava ela, então do nada o Rubens, já à frente do carro, atira neles. Acontece um acidente e tem essa cena aqui com a direção do caralho com o vidro quebrado, refletindo no Rubens, fazendo aparecer que ele tá aí na frente. Mas o Rubens atira e a cena corta. Lembrem-se disso, a cena corta. Então o Sally morre e o Mike começa a chorar e ele enfrenta o Rubens. You're done! We'll see! Mas mais uma vez o Rubens deixa mais um do grupo vivo. Ele não quis matar o Mike, só enfia a porrada nele. E aí mostra o telefone do Mike dentro do carro com o Bistecone ligando. Então o Mike até fala pro Leque que nesse dia, quando ele desmaiou, ele sonhou que o Sally e o Leque estavam aplicando injeções neles. Lembrem disso. E o Leque até fala que deve ter sido um sonho besta. Então voltando pro flashback do deserto, o Rubens mete bala no Paulinho do nada. Então os dois começam a correr enquanto o Rubens vai atirando e o Jazz Ghost liga pro trecho dos heróis do nada e o trecho tava em um karaokê correndo. Pra quem não sabe, ele é um youtuber que tá na porra toda da internet, deve ser um punheteiro safado, então ele também liga pro Madara com roupa de corintiano. Desculpa, mas essa eu não entendi, mas gostei que o toque é de punk rocker, mas ele tava dormindo. Mas simplesmente a melhor participação chega agora, sabem por quê? Porque o Jazz liga pro Peter Jordan, o Jazz fala até pra ele trazer uma espada medieval e o Peter fica puto e é uma chuva de referências, é uma cacetada de participações e isso só no começo do filme e atrás do cenário tem até um cara fingindo ser aquela estátua do Goku, referência à trollagem que o Breno já fez, então começa a tocar uma trilha e brota o Peter em cima de um dinossauro, os caras saem na porrada, é um caos do caralho, essa parte toda do filme é engraçada, mas o Peter não mata o Peter. Será que futuramente teremos o Peter de volta? Enfim, então volta pro Leque e Mike dissolvendo o corpo do Rubens. Mas os dois começam a discutir. O Leque fala que o Rubens era um lixo e o Mike do nada começa a defender o Rubens. E os dois treta e o Leque fala que vai pegar a injeção e o Mike começa a lembrar de tudo. Que o Sally e o Leque estavam fazendo lavagem cerebral pro Mike. Porque desde o início o Mike sempre concordou com o Rubens. Esse plot twist é nível Clube da Luta Irmão, conecta totalmente com o sonho do Mike quando ele desmaiou na rua e faz total sentido, porque o Mike já namorou a Lívia, então faz sentido ele também estar no lado do Rubens. No próprio final de um Natal com o upgrade não foi mostrado, mas aqui eles dizem que o Mike queria atacar eles. E no próprio filme anterior mostra que o Mike não falou nada que a Lívia deveria morrer. Só o Leque e Sally, então começa a grande luta. Então mostra o Bob indo visitar o Johnny, e o Bob é basicamente um advogado e está confirmado como um dos protagonistas da série do Leque. Ele fala pro Johnny que o Mike enlouqueceu e ele matou o Leque, que é um amigo dele, e ele fala que se o Mike for preso, ele vai ser enviado para a mesma prisão que o Johnny tá. E aí o Bob diz que se o Johnny matar ele dentro da prisão, ele diminui a sentença do Johnny, e o Johnny não acredita, diz que o Mike não faria isso, não com amigos. E o Bob explica que o Mike sempre foi como o Rubens, mas eles tinham feito uma lavagem cerebral no Mike, então o Mike tá surtado. Ele também fala que o Johnny estava no hospital internado e praticamente morto, mas o Bob tirou o Sally daquele hospital e ele mesmo ajudou ele, e ele pode acordar. E ele diz que o Mike é uma ameaça, mas o Johnny diz que é difícil matar alguém no presídio, mas o Johnny aceita, até porque ele tem ódio do Mike por amar a Lívia, então o Sally acorda. O Sally fala que o Mike é um perigo e que ele o atacou dentro do carro, mas deu tempo dele aplicar uma injeção nele, que foi uma lavagem cerebral para controlar ele. Ou seja, não foi o Rubens que fez o Sally ir para o hospital, foi o Mike. O Bob conversa com o Sally, fala que ele estava internado há muito tempo e ele mente dizendo que o Leque foi sequestrado pelo Mike e que ele sabe que ele estava fazendo lavagem cerebral junto com o Leque. E o Mike agora sabe e o Mike destruiu as seringas. O Sally explica que não queria ver o Mike naquele estado e tentou ajudar. E realmente são atitudes bem questionáveis do Sally. O Bob fala que tudo isso é culpa da Lívia, o Sally nega. E até fala que o Johnny tinha problemas. Então o Sally começa a fingir que tá de boa e isso é
é típico do personagem, ele finge que tá tudo bem, ele conversa com o Bob e eles começam a desenvolver uma relação legal e o Sally começa a caçar os capangas do Rubens que estavam por aí, apesar de ele estar morto. Alguns não sabem, então o Sally enfrenta eles enquanto o Bob assusta o jornal e fica aguardando quando o Mike for preso. Então a melhor cena do filme acontece do Mike com o rosto do Leque fugindo da polícia. Então depois mostra o Sally acordando e ele vê no jornal que o Mike foi visto com o rosto do Leque e enfrentando a polícia. Então do nada o Leque brota invadindo a casa do Sally puto e os dois começam a sair na porrada com essa luta incrível na casa do Sally. Então o Sally liga pra polícia depois, mas o Mike fugiu e até quer tirar o rosto dele pra se entregar pra polícia. E depois vocês entenderão o porquê. Então o Bob tá vendo uma gravação antiga que ele escondeu no banheiro e é simplesmente o Leque e a própria irmã fazendo safadezas. E o Bob começa a assistir isso do nada no meio dos youtubers que estão lá. Sim, o Bob já chamou, porque se caso o Johnny não conseguir matar o Mike na prisão, ele tem todos os youtubers que estavam na operação de matar o Rubens, mas agora o Bob usará eles pra matar o Mike, que é o novo alvo, e o Bob até conta sobre a irmã do Leque, que ela era trans, mas todos tinham preconceito e ela se matou. Então o Sally fala pro Bob que foi horrível ver o Mike com o rosto do Leque, mas enfim, o Mike simplesmente foi pego finalmente pela polícia. Então o Bob conversa com o Edu e o Lipão, pro Lipão ir atrás do Peter Jordan, que tá perdido no deserto até agora, e o Edu vai atrás do João. Ele sequestra o João e do nada o Toguro começa a falar com o Miguel Spencer sobre o energético dele. Aliás, acho engraçado o Edu ter torturado o João mentalmente porque ele deixou o celular do João ligado enquanto carrega. Então o Mike vai para a mesma cela do Johnny. Os dois começam a discutir. Mike pergunta de o Johnny sabiam que fizeram lavagem cerebral, mas o Johnny não sabia porque na hora ele foi nocauteado pelo Snyder. Então os dois saem na porrada e o Mike simplesmente quebra o pescoço do Johnny. O grupo fica sabendo da notícia e ficam em choque porque eles devem ir para cima do Mike dentro do presídio. O Sally começa a chorar no banheiro lembrando do Leque e tem lembranças com o pai. Lembra do pai dele falando que o Sally nunca deve se corromper, que ninguém deve tirar do que é bom dentro dele, que é a bondade, mas o Sally agora está em um conflito interno se ele mata o Mike ou não, e ele tá com muito ódio do Mike. Então o Bob conversa com o João, mostra o passado do Bob, que ele sofria bullying, e temos um flashback dele simplesmente matando um abusador de crianças, muito do caralho esse personagem do Bob, e como ele e o Sally são diferentes, e aí mostra que o Bob não é tão ruim. O Bob fala que se importa com o João e já mostra que o Bob de pouco em pouco tá mudando desde quando conheceu o Sally e estão morando juntos porque o Bob percebe o quanto o Sally é diferente e mostra que existem pessoas boas no mundo. Então simplesmente tem várias cenas de conversas entre youtubers, mas a principal agora é o Lucas Neto, Felipe Neto e o Neymar. Simplesmente Neymar tá dando carona pra eles, levando eles a uma festa, pois lá tá o Authentic Games. Simplesmente eles precisam do Authentic Games porque ele já fez vídeos no canal dele fugindo da prisão, só que agora a missão é invadir uma prisão e ele pode ser útil e isso é genial e criativo usar ele como um dos personagens importantes e o diálogo dos três no carro é incrível. O Lucas Neto é maluco, nojento, o Felipe Neto fica com vergonha e tem muita piada genial de futebol aqui, mas eles chegam na festa que tá cheio de famosos e é uma festa bem bizarra, tem até a Virgínia, o Bob junta uns asiáticos que são bons de porrada pra ir até o Mestre Kuma, que é um vendedor de armas, que é bem fortão pra eles pedirem armas especificamente para serem úteis na invasão do presídio, e esses dois caras são atrapalhados e meio suspeitos, mas enfim. O Will Morgan, que é um detetive, está investigando porque o Johnny simplesmente foi morto no hospital. Sim, ele foi decapitado e ninguém sabe como e quem fez isso foi após ele ter quebrado o pescoço e vindo pro hospital. E o Will é muito carismático e estiloso, ele é um policial muito brabo e ele também foi confirmado na série do Leque. Então ele conversa com o Bob sobre a morte do Leque. O Will fala pro Bob que não quer ver mais ele fazendo coisas erradas porque ele sabe que o Bob mata prisioneiros dentro de suas celas escondidos. Então depois mostra os capangas japoneses falando sobre tudo isso e falando de um tal chefe deles. Então sim, o Rubens está vivo e está por aí e ninguém sabe aonde. Então rola um flashback muito bom do Rubens com a Lívia no dia que eles se conheceram e o Rubens fica vendo ela cantar e a fotografia e direção dessa cena toda é incrível. Fora que a música é muito viciante, então depois mostra os capangas japoneses falando que quer armas para causar um tsunami e o Kuma estranha porque o Bob tinha mandado mensagem para ele que eles iriam aí para comprar armas para invadir uma prisão, não para criar um tsunami, então o Kuma percebe más intenções.
Então sim, os caras são capangas do Rubens, estavam infiltrados no grupo do Bob, então começa a melhor luta do filme ao som de cortisol baixo, que é um funk que o Kuma tava ouvindo, e essa luta toda é cinema puro.